turma, tudo bem? Tá começando mais uma edição do FuteboraCast, então vem chegando e aquele pedido de sempre, né, para você compartilhar, para curtir esse material, esse conteúdo e claro, não se esquece de se inscrever no canal aqui do Futebora, porque você já sabe, ó, tem o FuteboraCast, tá começando mais um episódio, tem o Futebora nas ruas, também tem Futebora no estádio e outros conteúdos, outras informações. Então, ó, fica aqui o meu pedido e já agradeço por você estar acompanhando mais um episódio do FuteboraCast, sempre trazendo convidados aqui relacionados com o futebol cearense, né? Seja a galera da diretoria, ex-jogadores, técnicos, jogadores, e hoje é um convidado que o torcedor cearense conhece bastante, porque é um cara que tem história dentro de campo, nesse futebol, no futebol cearense, dentro das quatro linhas, e tem construído aí nos últimos anos história também como técnico, principalmente no feminino, fazendo história, conquistando títulos. E eu tô falando desse cara aqui, ó, Erivelton. Erivelton, já te agradeço aqui por aceitar bater esse papo aqui no FuteboraCast, tá? Muito obrigado por marcar a presença e eu tenho certeza que você tem muita coisa boa aqui para falar. Vai ser um papo muito bacana, um papo descontraído, um papo leve sobre o futebol. Obrigado, tá? Obrigado, Caio, pelo convite. Falar um pouquinho aqui do futebol da minha trajetória um pouquinho e do momento que eu estou vivendo também no futebol feminino, né? Então, acredito que vai ser uma tarde bem agradável, com bastante futebol. Ah, legal. Erivelton, já que você citou, começou falando, futebol feminino, e eu queria começar te perguntando, como é que chegou para você um convite de cara quando ele pendurou as chuteiras, trabalhar com o futebol feminino, começou na base, depois acabou subindo ali mais um degrau para o futebol, né? O profissional, o time principal do Ceará. E acho que ano a ano você vem colhendo frutos nessa função de técnico de futebol. Sim, na verdade, quando eu ainda jogava, eu pensava após para ser atleta profissional, eu pensava assim, em continuar no ramo do futebol, né? E em 2018 veio o convite lá da base, ainda do Mazinho, né? Que era o... Sim. Trabalhava na base, veio o convite para mim integrar as categorias de base, né? Eu chego em 2018 como auxiliar do Samuel Mota, que era o treinador. Eu fico até 2020, né? Lá na base. Só que em 2019 o Samuel ele sai por uma alta oportunidade e o clube, o Mazinho com a coordenação, eles decidem me colocar como treinador do Sub-13, né? Então, em 2019, a gente conquista o Campeonato Cearense, né, Sub-13 masculino. E ao final de 2019 vem o convite do futebol feminino. Claro que, a princípio, para mim era uma novidade, né? Então, até então, nunca havia pensado em futebol feminino, né? Mas acredito que a nossa vida é feita de decisões, né? E eu decidi, né, vir para o futebol feminino. Graças a Deus tomei a decisão correta, né? Hoje estou indo para o meu 5º ano já de futebol feminino e ao longo desses 5 anos, graças a Deus tem abençoado o nosso trabalho, né? Com títulos. Eu acho que o futebol, na minha concepção, ele não é só, ele não se baseia em títulos, né? A gente está, acima de tudo, lidando com o ser humano, Sim. né? Então a gente precisa entender o contexto, né? A realidade de cada atleta, principalmente do futebol feminino. Né? A gente sabe que o simples fato de uma menina, né, de uma mulher jogar futebol já é um grande desafio. Muitas das vezes, no dia a dia, a gente vê a realidade de cada uma. A primeira dificuldade, o maior problema, às vezes, já é dentro de casa, né, com os próprios pais, que muitos não apoiam. Né? Existe um preconceito. Justamente. Que não, né? Então, mas eu estou muito ainda aprendendo futebol feminino, mas sou muito grato e, graças a Deus, estou aí. Deus tem abençoado o nosso trabalho e continuar, né, aprendendo, né? E, se Deus quiser, conquistar muitos objetivos ainda pela frente. Erivelton, o que muda, assim? Você falou, começou ali na base, mas era com os meninos, né? No masculino. E aí foi pro profissional feminino. O que muda, assim? Trabalhar com base, já trabalhar mais com futebol profissional, disputando grandes competições, como foi o caso que o Ceará já disputou ali a Série A2, foi campeão, conquistou acesso. Então, o que diferencia, assim? A base, você está com uma categoria onde praticamente o atleta está iniciando, né? Então, a gente sabe que é uma responsabilidade muito grande, né? Muitas das vezes, a gente quer cobrar dos atletas uma situação que nós mesmos tem que ser exemplo para isso, né?
Não adianta nada eu querer cobrar uma situação de um atleta se eu mesmo dou exemplo disso, né? De não somente ser um bom atleta, mas também ser um bom ser humano, né? Então, assim, fora do campo, principalmente também, né? As coisas, como eu falei, as coisas não se baseiam somente dentro do campo, né? Então, o Sub-13, nessa categoria, a gente está lidando com a iniciação, né? Então, quando você chega já num profissional, num time adulto, você já está com atletas mais cascudas, mais experientes, mais Sim. rodadas, né? Então, assim, digamos que o palavreado já muda, a cobrança já muda, né? Já é um pouco mais forte, mais pesada em relação a isso, a cobrança é diferente, mas sempre no sentido de tirar o melhor de cada atleta, né? Sempre no sentido de evoluir, né? Eu acho que esse é o meu papel, né? Acho que é uma das principais funções de um treinador é tentar trabalhar para evoluir, tirar o máximo do atleta, né? Então, graças a Deus, a gente está aí no dia a dia e, se Deus quiser, vamos em busca dos nossos objetivos aí. Fala pessoal, tô aqui para agradecer e falar dos nossos patrocinadores. Falar de Cassino Bet, porque Cassino Bet, o maior patrocínio da história do Fortaleza. Água Mineral Serra Grande. A gente é o que a gente bebe. Água Mineral Serra Grande, pura e leve, como a vida deve ser. E sabe onde encontrar o veículo seminovo ideal para você? Na Car Mais Seminovos, onde tem o maior estoque de veículos multimarcas do estado do Ceará. Tudo para construir, reformar e decorar, você já sabe, na Normatel. Reformar ou construir, passa na Normatel, porque com Normatel tem jogo. E nada melhor do que perguntar para quem está dentro desse contexto do futebol feminino, você até situar, às vezes o preconceito ali está dentro de casa, de um próprio familiar, ou de um vizinho, de um amigo, enfim, de alguém da família. Mas para você que vive ali, ó, dia a dia, que precisa ainda por parte dos clubes, e eu não estou falando aqui só do Ceará, mas de todos os clubes, para que esse futebol ele possa ser potencializado ainda mais, que ele possa crescer ainda mais? A gente sabe que ainda existe uma disparidade enorme, né, quando se trata do masculino para o feminino. Então, você que está ali no dia a dia, o que é que você poderia falar disso? O que é preciso, Erivelto? Olha, Caio, eu acho que é uma situação que não tem que se melhorar muita coisa, entendeu? A gente sabe que, como você falou aí, não se trata de Ceará e Fortaleza, né? Primeiro que a gente vive no país do futebol, mas a Uhum. gente vê a diferença muito grande em relação a isso, né? A gente também, por um outro lado, a gente tem uma cultura que, ao mesmo tempo que apoia o menino, né? O menino que sonha em ser jogador de futebol, a gente não tem esse mesmo apoio para a menina, né? Para a mulher. Então, assim, eu tiro por mim, no meu caso, o meu sonho sempre foi ser atleta, né? Desde criança, meu sonho era ser jogador de futebol. E a gente vê que, em relação à mulher, a menina, ela já não tem esse mesmo apoio, né? Então, eu escuto muito também de algumas atletas que são Hum. experientes, já passaram por outros clubes também. Muitas das vezes acontece que tipo uma obrigação, né, do clube, a questão do futebol feminino, né? Talvez não, com certeza um apoio maior, uma coisa mais profissional em relação ao departamento feminino, Entendi. né? Acredito que talvez isso pudesse melhorar muito, né? Talvez uma união, talvez dos clubes, um clube com o outro em relação ao futebol feminino para ter essa melhoria ainda mais, E é né? o que você falou, não se trata, a gente não está aqui citando só times aqui do futebol cearense, não, Gustavo. Às vezes a gente pega entrevistas, tipo, de jogadores de seleção brasileira. Perfeito. Quantas vezes a Marta não vai para um microfone, né, que é a maior referência, e diz, falta isso aqui pra gente, falta, entendeu? Sim. Então, é num todo, né, Erivelto? Com certeza. Então, e é uma realidade que, assim, muitas das atletas, elas precisam, além de estar buscando o sonho, trabalhar, né, fora a questão Fora o futebol, fora o né? futebol, entendeu? Que é uma realidade da maioria, né? Então, a gente vai ter uma Copa do Mundo agora aqui no Brasil, né? Fortaleza, inclusive, vai ser uma das Justamente, sedes, né? Fortaleza é uma das sedes. Então, a gente espera que com isso, né, realmente os clubes possam abrir os olhos, né, em relação a isso, que essa Copa do Mundo aqui no Brasil traga melhorias ainda mais, né, para o futebol feminino. Mas, assim, Caio, esse é o meu 5º ano. Hum. Eu posso dizer que a passos curtos tá melhorando. Claro que tem muito a se melhorar ainda, né? Mas acredito que com essa questão da Copa, a tendência é que venha a melhorar ainda essas situações para as atletas, né? Que realmente
tem muita coisa a ser melhorada ainda, né? Muita coisa. E a gente fala em relação a tudo, né? Fala em relação a campos de treinamento, a campos de jogos, a estrutura de treino, né? Então, só acho que somente trabalhando, né? A gente precisa do apoio do clube, a gente precisa do apoio das federações, né? Que a federação tem um papel fundamental em relação a isso também, né? Então, eu acredito que não é um trabalho só de um lado, precisa de um conjunto de apoio e isso ajuda muito a fortalecer o futebol feminino. Miguel, coloca fotos aqui do Erivelton trabalhando como técnico de futebol do feminino, vai aparecer aqui, olha. O Erivelton ainda tem jeito de jogador de futebol, né? O tempo passou, mas ele ainda tem um jeitão assim, ó. Parece até parece um zagueiro, né, Erivelton? Parece zagueiro, não Rapaz, parece? um pouquinho gordinho, mas Né? Fora de engordando. forma, tá fora de forma? Um pouquinho. 47 anos, Erivelton? 47. 47. Por que a gente tá colocando essas fotos, né? O assunto é futebol feminino, claro, e o Erivelton aqui trabalhando com a prancheta na mão. Tem uma bem grande aqui, ó. Bem aqui no estúdio aqui do futebol, já o Erivelton também vai brincar nessa prancheta aqui enorme para fazer a tática. Mas a gente citou agora aqui, Erivelton, do quanto falta ainda crescer o futebol feminino. Mas aí, eu te pergunto agora, quando você vê que o trabalho está tendo efeito? Como foi o caso do ano de 2022? E a gente sabe que, para dizer que o trabalho está sendo bem feito, não tem a ver só com títulos. Sim. Às vezes o time não chega ali no objetivo, mas fez um bom trabalho, né? Internamente teve o apoio, enfim, o trabalho da comissão técnica. Mas em 2022, eu digo isso porque eu estava lá no estádio Presidente Vargas fazendo a reportagem, né? Foi um momento assim marcante para a história do futebol cearense, né? Na categoria, né? Das mulheres e tal. Ceará e Atlético Paranaense, o Ceará conquistou o título da Série A2, um título nacional, consequentemente, né, o acesso, no outro ano disputou a Elite. E como é que foi para você fazer parte daquele projeto? Você ainda permanece, né, como técnico, mas aquele ano certamente marcou demais para você, né? Com certeza. Não só a mim, mas acredito que todos que faziam parte do grupo, né, de 2022. Na verdade, quando eu venho para o futebol feminino, né, eu sou convidado para ser auxiliar do Sérgio Alves, né? Então eu venho em 2020 como auxiliar do Sérgio, né? O Sérgio sai e o clube traz o Jorge Victor, né, que vem como treinador em 2021 no Brasileiro. A gente tem a melhor campanha em 2021 do Brasileiro, só que infelizmente o acesso não vem, né? O Jorge sai e a diretoria, a coordenação decide também me colocar efetivar como treinador. Aí, em 2021, a gente conquista o título cearense. E uma das vantagens para esse ano de 2022 é que praticamente quase todo o grupo de 2021 ele foi mantido, né, para 22. Então, a gente trouxe mais algumas peças. Então, a gente está falando de um grupo que já era bem experiente, né? Atletas experientes já estavam acostumados a disputar a competição, né? A gente inicia a competição e a gente teve eu lembro que a gente teve a nossa programação em relação ao Campeonato Brasileiro, ela foi muito bem feita, né? O planejamento. Nós tivemos 4 meses de preparação, né? Então, a gente chega muito preparado dentro da competição, tanto é que na competição no Brasileiro nós tivemos somente uma derrota, que foi justamente o primeiro jogo da final contra o Atlético lá, né? Que era um time forte. Que era um time forte, então... E não é fácil você tirar um placar de 2-0, né? A gente pega um Atlético com quase 30 mil pessoas na Arena da Baixada, né? Acredito também que para todo mundo foi uma experiência única jogar ali naquele estádio. E a gente tem um jogo da volta, né? A gente sabia da dificuldade que era tirar o placar, mas só dependia da gente, né? Graças a Deus, com o trabalho de todo mundo, e aí, como você falou, não é o trabalho do treinador, né? É a comissão, né? A comissão toda, o suporte do clube, o grupo das atletas. Eu acho que estava todo mundo bem engajado, sabe, Caio? A torcida que lotou, que foi algo assim incrível, justamente. né? Então, assim, com certeza, dentro do futebol feminino, nesses 5 anos, foi com certeza um melhor e maior momento nosso, né? Conquistar o título brasileiro. Mas, como você falou também, muitas das vezes a gente fala de futebol, ele é resultado, né? Só que muitas das vezes nem sempre o título vai vir.
Mas isso não apaga o bom trabalho que é feito, né? O título veio para coroar, né? Um trabalho que foi muito bem feito por todo. Já estava com acesso, né, naquele momento. Justamente, já tinham acesso, então o título veio para coroar o trabalho de todo mundo, né? Da comissão, da coordenação, das atletas. E é um título, um grupo que com certeza ficou para a história aí do Ceará e com certeza todo torcedor vai falar muito ainda desse grupo de 2022. Agora, que jogo, né? Foi com emoção, enfim, digno como, de uma final, né? Como o torcedor do Ceará está acostumado, né? A gente tinha a dificuldade do adversário, que era muito boa, tinha um placar a ser revestido, né? Tivemos um atleta expulso ainda, faltando 15 minutos, e tendo só isso, ainda foi para os pênaltis, né? Então foi realmente uma tarde para o torcedor lavar a alma e testar o coração mesmo. Isso, se não me falha a memória, mas tenho quase certeza, era o Boiadeiro que era o teu auxiliar, isso, né? Boiadeiro auxiliar. Isso, que tá no Tirol hoje. Que tá no Tirol. Tá no Tirol. Mas não no feminino mais, né? Não, tá no masculino. Tá no masculino. Futebol masculino. E essa temporada, Erivelton, de 2025, Série A3, o objetivo não foi alcançado, mas a temporada não acabou, né? O Ceará tem outros objetivos aí. Eu queria que você falasse também dessa temporada de 2025, o que é que o Ceará ainda pode conquistar de repente? Então, era um dos nossos principais objetivos conquistar o acesso, né? O brasileiro da Série A2 ano que vem. A gente sabe que o brasileiro, tanto da Série A2 como da Série A3, eles estão mudando, a CBF está mudando a cada ano, né? A gente sabia da importância que era esse acesso para esse ano. Mas assim, Caio, como eu te falei, infelizmente o acesso não veio, mas o que a gente fez, o que estava ao nosso alcance, a gente fez, né? Desde a nossa apresentação, desde o planejamento, lutamos, temos que reconhecer que a gente enfrentou um adversário forte, né? A gente tem que ter a humildade também de reconhecer o adversário, né? Tanto é que está na final e para mim, com certeza, vai ser o campeão da Série A3. Mas como você falou, o ano não termina. A gente tem um estadual agora, vamos lutar pelo tricampeonato, né? A maior parte das atletas continuaram. A gente vai reforçar o elenco com algumas atletas para tentar buscar esse tricampeonato. A gente sabe que não é fácil, né? A gente vai enfrentar um Fortaleza que já está um grupo montado, tanto é que conquistaram o acesso também para o brasileiro da Série A1 do ano que vem. Mas a gente vai lutar, trabalhar muito para que a gente possa, se Deus quiser, conquistar esse tricampeonato. E você está citando tricampeonato, é porque vai se acontecer, né? 3 anos seguidos sendo campeão. Seguidos. Mas, no geral, só para deixar claro para quem está acompanhando, o Ceará tem 5 títulos, né? Dessa categoria. E se for campeão esse ano, iguala ao Caucaia, que é o maior campeão do estado, né? Com 6 títulos. E como você falou, não vai ser um campeonato fácil, né? Enfim, tem um Fortaleza que está na parada, que conquistou um título, que conquistou um acesso, tá brigando aí pelo título, enfim. Então vai ser um campeonato que se espera muito disputado. Você acompanha o futebol feminino fora daqui do estado? Assim, o que é que não tá no treino, tá em casa, é daquele que gosta de estar acompanhando os outros jogos? Teve agora a Copa América, que o Brasil foi campeão. Eu acho que sim, né, Erivelton? Porque o cara tem que estar por dentro do que tá rolando também fora. Com certeza, tem que estudar, tem que ver os adversários que você vai enfrentar, tem que ver as atletas, tem que conhecer, né? Isso é um aprendizado, né? Não adianta você... Não é porque a gente conquistou os títulos que nós conquistamos, não é porque a gente vai disputar um tricampeonato que nos dá o direito de se acomodar. Pelo contrário, né? A gente tem que tentar estudando, evoluindo, estudando o adversário. Então, vendo atletas também, né? Então, acho que isso é importante. Então, com certeza, quando a gente não está dentro de campo, a maior parte do tempo a gente está estudando futebol, que com certeza, não só por bem do clube, mas também por crescimento pessoal individual. Só para refrescar aqui a memória, quantos títulos do Ceará, além do brasileiro, você tem 3 cearenses? Tem o cearense de 2021, 23 e 24. 24. Então, o Erivelton já é tri. Já é tri. Né? Assim, 3 títulos. E o brasileiro. E o brasileiro. Então, são 4 títulos, no geral, como técnico, né, do feminino. A gente falou bastante aqui do feminino, enfim, vamos continuar falando ainda nesse papo. Mas eu queria tocar num assunto que... E eu vou falar por mim, Erivelton. Em algum momento, eu achei que o Erivelton era cearense.
Mas o Erivelton é cearense e tem muita gente que acha que o Erivelton é cearense. Mas assim, eu não fui descobrir hoje não, porque a gente Sim. tá gravando, você já descobriu faz tempo, né? É, você é mineiro, né? Sou mineiro. Sou Uai. mineiro. Mineiro, ai. Gosto de um queijo, um pão de queijo. É bom, docinho de bom, leite, É bom, muito né? bom. Na E verdade, como é que tu veio parar aqui? meus pais, na época meu pai trabalhava em Minas, né? Nasci em Minas, mas também saí muito novo, saiu pequeno. E a gente vai morar no interior de São Paulo, né? Passa um bom tempo no interior de São Paulo. Só que a gente tem muitos familiares aqui no interior de Fortaleza, Tabuleiro, Alto Santo. Ah, tinha família. E tinha família. Tabuleiro, na região do Jaguaribe. Minhas áreas ali também, Aracati, né? Tudo da região do Vale do Pronto. Jaguaribe. Tabuleiro. E aí meu pai, mesmo morando em São Paulo, vinha para passar férias, né? Às vezes para cá. E aí teve, acho que ano de 95 para 96, eles decidem ficar de vez aqui. 96? Isso. Decidem ficar de vez aqui, né? Foi aonde como eu te falei, eu tinha um sonho de ser jogador de futebol, né? Só que meu pai e minha mãe foram morar no interior, foram morar em Tabuleiro. E a primeira coisa que eu fui procurar na cidade foi um time de futebol. Encontrou? Né? Não encontrei, não. Aí falei pra minha mãe que não ia dar certo ficar lá, que eu viria para Fortaleza. Tinha uma tia que morava aqui em Fortaleza, né? Que se eu pudesse passar algum tempo na casa dela para me fazer um teste. Foi onde eu fiz o teste no Ceará, passei e dei a trajetória aí como atleta profissional no Ceará Sporting Clube. Cara, e no Ceará tu teve algumas passagens, né? Tipo, acho que de 2010 a 2013 foi, ou foi 2010 a 2012? Foi. E antes teve 2007, 2009. Rapaz, Foi, né? Tu isso. ficava, saía, mas depois voltava, passava algumas temporadas seguidas. No profissional, Caio, eu ingresso na verdade, eu subo pro profissional muito cedo, né? Que foi 99. Isso, 98. 98. 98. Em 98 eu já estava no grupo. Naquele tempo, assim, a gente sabe que o clube não tinha uma condição financeira tão grande como é hoje e usava-se mais a questão da base, né? Então, subia-se muito atletas da base, Sim. né? Então, eu subo pro profissional muito cedo, né? Fico no Ceará 98, 99 e quando é em 2000 eu sou vendido pro Ituano, né? Até que vai eu e o Jefferson, goleiro. Goleira, Isso. ele contou já essa história aqui também. Isso. A gente vai Não sabia que tinha sido assim, os dois. Foi né? os dois. A gente viajou junto, né? O Ituano nos compra. E aí depois fica esse bate e volta, né? 2007 eu retorno para cá para disputar o Brasileiro, né? Naquela época ainda é, claro, o melhor campeonato do país, o Campeonato Paulista, né? Então sempre os estaduais é o mais forte. É o mais né? forte. Então sempre apareceu uma oportunidade de disputar o Campeonato Paulista, né? Então ficava muito nessa, disputava o Paulista lá e voltava para disputar o Brasileiro aqui. E aí eu fico direto mesmo de 2009 no Ceará até 2012, que é o meu último ano pelo clube. 2012, né? E eu não ia nem falar disso agora, mas é que você citou 2012. Miguelzinho, coloca a foto do homem no alambrado, sem camisa. Olha que loucura. Isso é tu mesmo ou é o Mota? Sou eu. É tu, né? Sou A eu. cara do Mota. Parece, né? Assim de perfil a cara do Mota, mas é tu mesmo, né? Eu achei que eu tivesse errado na foto, mas ainda bem que é ele. Erivelton, tu lembra, né, disso aí? Lembro. Tu lembra? Com certeza. Você acha que foi 25 de março? A data desse jogo? 25 de março de 2012. 2012. Gol, A data eu não lembro muito, mas... Gol aos 46 minutos. Com certeza. Vitória no Clássico Rei, no nosso melhor produto, né, do nosso futebol. Então, um jogo que certamente, se eu for dizer aqui, os 3 jogos marcantes assim da tua carreira, esse vai estar certeza. Com certeza, Caio. Fazer gol sempre é bom, né? Em clássico ainda melhor ainda. E pela importância que foi o gol, né? Só relembrar aqui rapidinho, com essa vitória, na época o Fortaleza ele estava à frente da gente no Campeonato Cearense. Ele né? tinha ganhado o jogo no primeiro turno, né? Justamente. 2-1. Então, com esse gol, a gente dá uma arrancada e faz com que na final a gente jogue por 2 empates, né? Os 2 resultados iguais. E foi campeão assim. Justamente. Pelos 2 empates é o que nos dá o título de campeão cearense. Mas esse momento aí tá gravado no meu coração para sempre. Agora, que cabeçada, hein? Cabeça, pé, podia ser o importante era o gol, né? Mas momento importante para mim. Vim de um momento difícil, né? Vim de um momento que eu passei um bom tempo parado, por
causa de uma lesão no meu joelho. Então, com certeza aí, ainda bem que foi no final do jogo que eu tomei amarelo, o juiz apitou o jogo, acabou o jogo. Mas aí, Erivelton, não tinha como ser diferente no momento ali, né? O PV lotado e tal, gol no clássico, aí tirou a camisa e foi, eu lembro que foi uma loucura. Muita coisa pra fora que a gente bota, mas sentimento bom de vitória, de gratidão ao torcedor, né? Com certeza, muito importante guardado na memória. Detalhe, foi um gol que foi aplicado a lei do ex. Talvez muita gente não lembre, mas você também vestiu a camisa, né, do Fortaleza, acho que na Série A de 2003. 2003, justamente. Eu tô no Ituano e o Fortaleza vai e me traz emprestado. O Jefferson também já tinha retornado, já estava no Fortaleza, né? Então eu disputo o Brasileiro de 2003 pelo Fortaleza. Só que depois, após o campeonato, eu retorno, fico até 2007 no Ituano, e foi quando eu venho pro Brasileiro novamente de 2007 disputar pelo Ceará. E tu sabe o que foi que eu lembrei agora? Eu tinha o álbum de figurinhas do Campeonato Brasileiro de 2013, o da Armão Valor, e tinha o Erivelto, a figurinha do Erivelto, né, com a camisa do Fortaleza, né, na época. E, pô, legal, né, você tá aqui revivendo, relembrando esse momento, a gente sabe o quanto o Clássico Rei é um jogo importante e terminou da melhor forma, né, pro Ceará, vocês comemorando o título em 2 jogaços ali no PV contra o Fortaleza e tal. Foi 1-1 e depois 1-1, né? 2-1, né? Isso, 2 empates. Foi 2 empates? 1-1 ou foi 0-0 e 1-1? Foi, eu acho que... Não lembro agora. Eu sei que o último foi 1-1, né, que foi o gol do Jailson de cabeça e o Romário sofre o pênalti. E o Felipe Azevedo vai lá e faz. Agora, o primeiro jogo aqui fugiu um pouco da memória, mas eu acho que foi 0-0. Acho que foi 0-0. Agora sim, eu queria saber como é que tu chegou no Ceará. Porque tu tava lá no interior, no tabuleiro. Aí disse, rapaz, eu quero ser jogador, vou ter que ir pra capital. Teve algum... Como foi? Sim, o caminho pra chegar, através de quem, como? Pronto, o sonho tinha, né? O sonho tinha. E na época, acho que a maioria, as pessoas devem conhecer a falecida Rita de Cássia, né, que é a cantora. O meu pai, irmão do irmão dela, né? Então praticamente sou um sobrinho, né? E na época o presidente era o Emanuel Gugel, que era das bandas de forró, né? E a Rita, ela ficou sabendo que eu queria fazer um teste, né? Que o meu sonho era ser atleta de futebol. E ela fala com o Emanuel Gugel, pediu se poderia fazer um teste e tal. E aí agenda o dia para mim vir para Fortaleza. Eu venho, como eu falei, lá venho do interior. Tanto é que no primeiro dia, na primeira semana, eu fico na casa dela, no apartamento da Rita. Que era ali perto do Castelão, né? As empresas do Emanuel. Funcionava por ali, né? no Passaré, né? Na A3 ali. Então, eu passo essa semana lá em avaliação, né? Então, posso dizer que foi através dela, né? Pelo contato que ela tinha com o Emanuel Gugel, que abriu essa porta para mim, né? Mas, só deixar bem claro aqui que talvez as pessoas pensem que eu fiquei porque ela falou com o presidente. Eu tive que passar a fazer tudo que um atleta tem que fazer, né? Todo dia, aquela disputa com não sei quantos atletas, né? No dia a dia. Então, aí começou a minha trajetória, cara, de entrar no clube, né? Nas categorias de base até chegar ao profissional. E você gosta de forró? Rapaz, gostar... Dançar começou, né? Dançar, eu não sei dançar, não. Teve uma ligação aí com o forró, não teve, Erivelto? Dançar, eu não sei dançar, não. Eu confesso isso. Mas, às vezes, quando tocava no interior, né? A Rita, eu acompanhava a banda São do Norte. Ia nos forrozinhos lá, mas não sabia dançar. Até hoje eu não sei dançar. Só ia mesmo olhar, acompanhar, né? Só... mas na época, com certeza, aprendeu algum do mastruz com leite, né? Porque o presidente era, né? Do forró, né? Forró. E aí, Emanuel Gugel. Gente boa, pra quem não conhece. Só tem agradecimento aí. Foi o cara que abriu a porta, né? Só tem agradecimento. Pra você começar. Só gratidão. A sua trajetória, e é muito legal, né? Acho que a gente precisa sempre de alguém, né? Com certeza. Para, enfim, realizar sonhos, enfim, conquistar algumas coisas. Então, muito legal saber desse começo, né? Eu não sabia, né? Já conheço o Erivelton de algum tempo, né? Trabalhando aí no jornalismo esportivo e tal, mas não sabia realmente de como essa trajetória, essa história tinha começado com a camisa do Ceará. Qual foi o teu melhor momento como jogador de futebol? Foi esse 2012 ou antes disso? Foi aqui no Ceará? Ou em algum time fora do estado? Pra ti? Cara, eu
além do Ceará Sporting Clube, eu joguei pelo Ituano, joguei pelo Fortaleza, joguei pelo Mirassol, joguei pelo Sertãozinho e meu último clube foi o estadual que eu disputei lá pelo aqui o campeão cearense pelo Itapipoca. E jogou Horizonte também, né? Isso, Jogou Horizonte. Horizonte também. Assim que eu saio do Ceará, eu vou para o Horizonte. Eu acredito que até pela questão do tempo também, meus 2 melhores momentos foi vestindo a camisa do Ceará e também eu tive uma passagem muito boa vestindo a camisa do Ituano, né? Tanto é que em 2002 lá no Campeonato Paulista, a gente é campeão paulista, né, pelo Ituano. Então realmente foi um ano muito bom também para mim. Mas eu acho que no contexto geral, como um atleta, eu acho que o meu melhor momento foi vestindo a camisa do Ceará. Fiz um bom campeonato que eu me lembro em 2007 no Brasileiro. 2009 praticamente eu acho que foi meu auge jogando. Joguei praticamente todos os jogos de 2009, né? Que foi o ano que marcou também, Isso, mais que o tive acesso, né? A gente perde o estadual pro Fortaleza, né? A gente perde pro Fortaleza final. Já inicia um campeonato muito pressionado, né, de 2009. Mas graças a Deus, no final a gente consegue reverter e conquistar o acesso, né? Depois de quantos anos? Acho que era 16, 17 anos. 16 anos. Voltou pra Série A. Então, acho que para mim, com certeza, vestir na camisa do Ceará 2009 foi o meu melhor momento. E se tratando do futebol cearense, claro, quando o cara fala do Erivelto, lembra o Erivelto foi zagueiro do Ceará, né? Justamente. Ficou muito identificado. E aquele 2009 também foi uma loucura, né? A gente citou aqui o 2012 que você fez o gol, depois conquistou o título cearense, que a gente sabe o quanto é importante, ainda mais quando enfrenta o maior rival numa decisão, mas aquele 2009, se a gente for perguntar para um torcedor, nos últimos, sei lá, 20 anos, vou colocar um time que marcou, acho que 80% vai dizer que foi aquele time de 2009. Com certeza, um dos, né? É. Como eu falei, né? Pela maneira que foi, a gente vem do estadual, a gente pede estadual e jogando, quem se lembra muito bem, o torcedor vai lembrar, jogando muito bem a final do campeonato, né? Se não fosse o Douglas lá, justamente. Tudo, né? Então, mas enfim, futebol, né? A gente inicia o brasileiro muito ruim o campeonato, tanto é que logo no início do campeonato o Zé Teodoro, né? Ele sai do comando, eu acho que ele vai pro Juventude, se não me engano. Tanto é que a gente pega o Juventude no primeiro jogo, né? A nossa primeira vitória, se eu não me engano, veio acho que na 6ª rodada do Campeonato Brasileiro, 5ª ou foi 6ª rodada. Então a gente chega a ser o último colocado do Brasileiro, né? A gente olha para trás e não tem mais ninguém na tabela. Então assim, você inicia um campeonato pressionado devido à perca do estadual. Você chega a ser o último lanterna do Campeonato Brasileiro, né? Então, imagina para um clube do tamanho do Ceará, a torcedor, pressão, né? Justamente. Então, já gera aquela dúvida, né? Mas quem está no dia a dia ali, Caio, a gente tinha um grupo muito bom, sabe? Um grupo experiente. E, assim, eu costumo falar que nessa minha trajetória de atleta profissional, foi um dos melhores grupos que eu tive. Talvez se não for o melhor, né? A gente está falando de um grupo que não tinha tantos nomes. A gente tinha ali o Geraldo, tinha o Mota, né, que chegou também no decorrer da competição. E era um grupo fechado, né, um grupo que se respeitava muito, né, um grupo que se cobrava muito. Então, dentro da própria dificuldade, né, e com muito trabalho, com a chegada do PC também como treinador, né? O time deu liga. Deu liga e a gente foi, e graças a Deus, no final a gente conquistou tão acesso que era sonhado pelo torcedor, mas acho que o que ficou marcado foi realmente acho que para mim dentro desse momento difícil, da dificuldade, o grupo ter gerenciado isso muito bem, né, com muito trabalho e humildade e graças a Deus no final deu tudo certo. Com tanta história no futebol cearense, seja como jogador, agora como técnico, tem nenhum problema se alguém confundir e dizer se o Erivelto é cearense. Não tem problema não, né? Tem não. Tem não, né? Você muita já gente se considera, já não se muita considera? gente acha isso, com certeza. Com certeza. E o que é que tu mais gosta? O que é que tu aprendeu a gostar aqui? Sim, você veio cedo, né? Não foi depois de velho, né? Não que eu esteja chamando você de velho, mas Sim. não foi depois de velho. Mas chegou cedo aqui. Então, o que é que você aprendeu a gostar desse lugar? Do carinho,
do povo cearense, né? A, a- da diversão que é o cearense, né? Desse povo descontraído, né? Que recebe tão bem as pessoas, né? Pelas brincadeiras, a própria cidade muito boa, né? O ambiente é calor o ano inteiro, né? São Paulo, na época quando o frio pega lá, então eu já também não gosto muito de frio, meu negócio é calor mesmo. Então, com certeza, ter vindo para cá, eu acho que não foi à toa, né? Foi um propósito de Deus aí. A gente uniu o útil ao agradável, o bom ao agradável mas eu acho que acima de tudo, cara, eu acho que é a receptividade do cearense, sabe? Tenho certeza que eu acho que não sou a primeira pessoa que fala isso, né? Um Não. povo muito receptivo, né? Então, com certeza, isso faz com que a pessoa se sinta muito bem, se sinta realmente à vontade de estar aqui na terrinha. Pois é, você tá à vontade, se sente bem, tem feito um bom trabalho, mas pensa em sair daqui algum momento, de repente, ter uma experiência em um outro clube, seja no futebol feminino, ou passa pela cabeça do Erivelto trabalhar com o futebol masculino, profissional, ou de categoria de base novamente. Quais os planos do Erivelto? Sim. Então, Caio, muitas pessoas me perguntam, né? Se eu não vou mais voltar para o futebol masculino. Eu acho que assim, eu estou vivendo um momento, né? Estou vivendo um momento do futebol feminino. Penso sim. Um dos objetivos, um dos meus sonhos aqui no Ceará ainda disputar uma primeira divisão com o futebol feminino, que eu não tive essa oportunidade ainda, né? Nós conseguimos o acesso para a primeira divisão em 2002, disputa, 22. só que eu saio, né? Eu não fico no clube. Então, um dos meus sonhos com a camisa do Ceará é disputar uma primeira divisão, né? Mas com certeza eu penso não, diferente de qualquer outro profissional, buscar, né, voos maiores também. Mas eu acho que isso tem tudo a hora certa, né? Então, assim, não tenho pressa em relação a isso, né? Como eu te falei, jamais eu imaginaria que eu estaria no futebol feminino. Hoje eu estou indo para o meu 5º ano, né? Como você falou, graças a Deus, com títulos, né? Que isso é importante para a carreira, mas trabalhar no dia a dia, né? Já veio o convite de sair? de voltar para o futebol masculino novamente. A própria pessoal da base já me convidou novamente para Isso do Ceará, do Ceará, não foi de algum outro do time, Ceará. não, né? Em 2023 eu saio, vou disputar o brasileiro pelo JC lá em Manaus, né? Depois eu volto para o Ceará novamente. Mas, assim, como eu te falei, eu acho que tudo tem um tempo de Deus, é trabalhar, né? Dar o meu melhor aqui. Eu sei que para mim chegar lá, né, nos objetivos maiores, eu preciso dar o meu melhor aqui, né? Eu preciso conquistar aqui, né? Como você falou, a gente sabe que o trabalho, a questão do título, ele vem para coroar um trabalho. A gente está falando de futebol, mas graças a Deus eu tenho certeza que com muita humildade e trabalho a gente vai, cada passinho por passinho, tá conquistando todos os objetivos aí. Mas eu estou muito feliz aqui no Ceará, né? Estou muito feliz, só tenho muita gratidão a todo mundo. Costumam falar que ali é uma segunda família, né? Você conhece demais, né? Justamente como se fosse a minha casa, né? Quando a gente está em período competitivo, a gente passa mais tempo lá no clube do que propriamente em casa, né? Com o pessoal. Então, a gente tem um ambiente muito bom, a nossa comissão técnica muito boa, a gente em um meio tão disputado, né, cara, que é o futebol, né? A gente tem que ser muito grato a Deus de estar trabalhando com amigos, né? Fazendo o que ama. Então, somente gratidão a Deus e, como eu te falei, trabalhar muito para estar buscando todos os objetivos que ainda tem pela frente. Eu vou te fazer uma pergunta agora, Erivelto, que eu já fiz para outros convidados que passaram por aqui. Eu acho muito legal, porque é muito legal, é muito bacana a gente conversar sobre algo que evolui. É ruim quando a gente diz assim, pô, o Erivelto era um cara legal, mas hoje aconteceu isso e tal, regrediu. É ruim. Sim. É mais legal quando diz, pô, o Erivelto evoluiu, isso aqui evoluiu. E por que eu vou falar sobre isso? Você chegou ali em 1996. Era um Ceará totalmente diferente do que é hoje. Então, você hoje trabalha num clube que tem uma outra cara do que você encontrou quando chegou moleque com o sonho de ser jogador de futebol. Então, eu queria que você falasse isso. Que tipo de evolução você vê dentro desse clube?
Quais as diferenças? O que é que tu viveu assim de... Que a gente pode dizer, pô, era bizarro isso aqui quando eu cheguei, que eu via. Como é que pode é assim? Hoje você vê que aquilo não existe. É um passado que realmente não existe. Sim. Eu posso afirmar que eu vivi Ah, os dois momentos do clube, né? É, mudou muito, cara. Nossa, eu volto no passado e lembro. ah, a gente tinha. Hoje, onde é a quadra de futsal, lá no sim, clube, era um quiosque, né? Era tipo um quiosquezinho onde. eu lembro. Você não é tão novo também, não, né? Ê, rapaz! Eu lembro. Não, É, mas é porque não tá há tanto tempo, não. Eu sou, disseram aqui já que eu era antigo. Eu não era isso. velho, eu era antigo, ó. Havia um quiosque, havia o campo, né, onde o profissional treina. A base treinava no campinho lá de baixo, né, onde eu treinei muito tempo lá. Nossa, o alojamento era para poucos atletas, né? Hoje você vê a mudança, como evoluiu, como cresceu, né, a Uhum. questão do clube. É, claro que para um clube de futebol, com a grandeza do Ceará, para estar alcançando seus Tinha objetivos, que tem, evoluir. tem que evoluir, é necessário evoluir, né? E assim, Caio, eu viver o passado e viver o presente hoje, né? Viver o passado como atleta e viver o presente hoje como funcionário do clube, né? Tem pessoas lá que ainda, desde a minha época de atleta profissional, ainda trabalham lá no clube, né? Então, assim, como eu falei, eu acho que é somente gratidão em relação a isso, né? Num espaço tão disputado, quantas Uhum. pessoas não querem estar trabalhando ali? Uma coisa que eu procuro passar para os atletas, né? Quando eu estava na base para os meninos, é que eu venho de uma geração que tudo era mais difícil, né, Caio? Assim, hoje os atletas tanto da base como do futebol feminino, né? Poxa, hoje eles têm um suporte, né? O clube Que oferece um antes não suporte que existia. não existia, sabe? Para tu ter uma ideia, da minha tia onde eu morava ali na Aerolândia, né? Eu tinha que vir para o treino de bicicleta, né? Porque o clube na época não tinha condições de nos dar uma ajuda, não dava um vale o transporte e tal. Então era mesmo na vontade, né? A pessoa tinha que dar o seu jeito para ir treinar, né? Eu tive logo que arrumar uma bicicleta para ir para o treino, né? Então vinha treinar de bicicleta, voltava de bicicleta, à noite ainda para o colégio estudar, né? Então assim, hoje você vê para as categorias de base, você tem ônibus à disposição, você tem topica à disposição, né? Você tem as atletas recebem tudo um amparo ali do clube. E muitas vezes o que nos entristece, a gente não vê a atleta valorizar isso, né? Entendi. Então, assim, é uma geração muito, muito complicada essa de hoje, sabe? Eu acredito que a questão da formação também, isso afeta diretamente, né? A gente vê muitas atletas hoje, tô falando no modo geral, né? Sim. A gente vê muitas atletas, às vezes, desistirem de um sonho por pequena coisa, né? Por um probleminha tão pequeno, Que né? é algo que tem como resolver Que ali e acaba. justamente, às vezes, deixa por uma dificuldade, né? Então, assim, eu acho que o que eu vivi no passado, o que eu estou vivendo hoje, eu acho que o que não me matou só me fortaleceu, né? Então, com certeza, isso eu trago para mim, né? Procuro passar isso para elas, essa questão se você tem o seu sonho e esse é o seu sonho, corre atrás, vai buscar, não se acomoda, não espera somente pelas coisas do clube, né? E depende mais da atleta do que propriamente de qualquer outra pessoa buscar os seus objetivos. E você falou que tem toda uma estrutura, tem todo um amparo do clube e tem um setor que é importante, um profissional importante, que é a da parte mental, né? Que a gente sabe hoje o quanto isso é importante e creio, né, que tanto na base, no profissional, claro, mas principalmente na base, o clube tem, né? Um profissional, um psicólogo ali para... A gente sabe, Erivelto, que tem muitos adolescentes ali que passam por problemas, né? Que às vezes chega ali no clube por algum momento que vive uma situação difícil que vive lá com os pais, né? Às vezes é um familiar que está numa situação complicada, no mundo errado, no mundo contrário. Às vezes até questão, não tem o dinheiro ali o suficiente para ter uma alimentação legal dentro de casa. Isso começa a bater, né? Entrar na mente ali da criança, do jovem. Então,
creio que tem esse trabalho também dentro do clube para ajudar, né, essa galera. Não, com certeza, Caio. A gente sabe que talvez isso, a questão mental, talvez seja aí 50%, talvez se não for mais, né? Sim. A gente tem a parte técnica, tem a parte física, mas o mental hoje é o que realmente faz a diferença, né? Como você falou, a gente está lidando com o ser humano, né? E a realidade de cada um é totalmente diferente, né? Então, por isso que eu falo que eu como o treinador, ele tem uma responsabilidade muito grande, sabe, Caio? Não é somente futebol, né? Além. Quando eu tô ali dentro do campo, eu simplesmente não posso somente enxergar atleta de futebol, né? E a partir do momento que você conversar, que você ganha a confiança da atleta, da pessoa, ela começa a se abrir com você, vai contar situações, problemas que passa em casa, Então você né? já pegou atleta desse tipo, assim, que chegar a desabafar, de abrir o coração? Já? Muitas vezes, muitas vezes. Às vezes essa atleta, ela não tem a confiança talvez em casa, né? E o que ela mais está precisando é de um ombro amigo, né? Alguém ali para ouvir, né? Alguém, né? Então, assim, Caio, uma coisa que eu falo para a comissão é que e isso não é um papel exclusivamente meu, né? A comissão técnica, ela tem que estar bem atenta a isso, né? Porque muitas das vezes a atleta, ela não vai se abrir comigo, ela vai se abrir com o preparador físico, com o preparador de goleiro, né? Vai muito de pessoa para pessoa. Então a gente tem que estar muito, muito atento a essas situações, né? Porque qual o motivo que um atleta não está rendendo o seu 100%, né? Então, assim, a gente procura entender isso, ver o contexto de cada um. Às vezes é um problema particular, né? A gente tenta ajudar. Às vezes é um problema financeiro, a gente tenta ajudar, né? Então, como o pessoal fala, o treinador, ele não é só o treinador, né? Ele é treinador, ele é pai, às vezes é o psicólogo também, né? Essa vivência, né, que eu tive como atleta, hoje eu estou como treinador, acho que também isso ajuda muito, sabe, Caio? Eu não posso chegar para um atleta de futebol e passar para ela vivências de outras pessoas. Eu passo as minhas vivências que eu tive como atleta, né? E tenho certeza que, graças a Deus, isso tem ajudado muito, sabe? Não sou melhor do que ninguém, mas praticamente quase todos os problemas que elas estão passando, eu também cheguei a passar por Viveu isso, isso. né? Então, assim, eu já tem atletas que estavam numa situação de abandonar, e a gente vê hoje que já mudou, né? Tá seguindo o caminho. Então, acho que para isso, acho que não tem. Talvez seja o maior título para a gente é isso, né? Você vê um atleta que vem de um contexto totalmente difícil, né? Talvez, falando em relação a meninos, a gente sabe como é que está a questão da criminalidade hoje, né? Muito Talvez você grande. esteja com um atleta ali que o atleta é envolvido e você não Não sabe, né? sabe. Às vezes o atleta, Às vezes é um irmão um ali. irmão, ele pode estar sendo ameaçado de morte, né? E você vê que o atleta ele tem qualidade, ele tem condições de realizar o sonho, de chegar longe, né? Mas tem algo extracampo que pode atrapalhar, né? Perfeito, justamente. Então a gente tenta, é muito atento a isso, sabe, Caio? Muito atento a isso e a gente procura sempre ajudar, né, da melhor maneira possível as meninas, né, a tentar realizar o sonho e sempre voar mais alto, a evoluir. Acredito que todo mundo tem sempre a melhorar, né? O dia a dia nos permite isso, né? Procuro sempre passar para elas que é um novo dia para a gente sempre melhorar, nunca se acomodar, né? E a gente tem muito a aprender ainda. Então, além da parte psicológica, né, do Psicólogo Clube tem assistente social, enfim, tem esse amparo também com as famílias, principalmente, né, para quem é das categorias de base, que são esses atletas que estão em formação, e o Erivelto também trabalhou em um certo período nas categorias de base do clube, nas categorias de base do Ceará. Então, é uma categoria que tem muito a evoluir, como a gente já conversou aqui, o futebol feminino. Então, o Erivelton já tem feito esse trabalho já há bastante tempo e eu acho que é um trabalho que tem tudo para evoluir, né, Erivelton? Para crescer. Então, o Erivelton já disse aqui que sonha ainda, né, em disputar a principal divisão, a Elite, né? Conquistou já o acesso, o título, mas acabou saindo, depois retornou e o clube já não estava mais na Elite. Agora, falando ainda dessa temporada de 2025, Erivelton, é só o Cearense que tem disputa, né? Que pode ainda Isso, o isso. campeonato. Então, título não
não é sinônimo, que o trabalho está sendo perfeito. A gente sabe que não conquistou, tá tudo errado, não é. Mas seria interessante esse título, entre aspas, para salvar o ano, sim, já que não teve o objetivo lá da Série A3? Não, com certeza. A gente vai, como eu falei, a gente vai lutar o máximo, fazer de tudo para a gente buscar esse tricampeonato, né? A gente sabe que é importante para o clube, né? A gente sabe que é importante para o departamento feminino, a gente sabe que é importante para cada um, né? Para mim como treinador, para as atletas, né? A gente sabe que o título, ele como é que eu posso falar? Ele valoriza, né, o trabalho de todo mundo, né? Ele valoriza, né? Então, fácil não vai ser. A gente tem um grande adversário, né? Não só Fortaleza, a gente sempre fala de Fortaleza e Ceará, mas tem os outros times, tem o próprio R4, que é do Ronaldo Angelim, né? Que todo ano... Lá do Cariri? Isso, lá de Juazeiro, que sempre a gente faz jogos difíceis contra ele, né? O R4. É o time que vai estar brigando com a gente pela vaga da Série A3 do ano que vem, né? Então, a gente precisa chegar na final, né, para conquistar a vaga para o próximo ano, né? Então, são jogos difíceis, né? Então, com certeza, cara, a gente está empenhado nessa questão de estar buscando o tricampeonato e, se Deus quiser, com muita humildade e trabalho, a gente vai dar o nosso melhor para a gente buscar esse grande objetivo. Você já disse que acompanha o futebol feminino, assiste os outros jogos. E já que você for um atleta profissional, com certeza também tem acompanhado o que é que o Ceará tem feito aí no Brasileirão, o que é que o Ceará tem feito nessa temporada. É um cara que realmente, quando está em casa, gosta de estar ligado no futebol, Erivelto. Sim. E o que é que você pode falar desse Ceará? Que você está gostando? Assisto. Vamos pedir a opinião do cara que entende também, né? É importante a gente estar acompanhando, né? A gente sabe que hoje o profissional ele é o cargo-chefe do clube, né? Tudo depende do profissional, feminino, futsal, base, né? Então, sempre a gente está na torcida, né, para que os objetivos principais do profissional sejam alcançados, né? Isso nos traz um retorno para todos os setores, né? Confesso que ainda não fui em nenhum jogo ainda esse ano. Vou lá no estádio, né? Isso, no estádio. Vou agora, sábado, contra o Red Bull, eu vou estar lá. Às vezes, devido à correria dos jogos mesmo, muitas das vezes a gente também está em competição, né? Em viagem. A gente não consegue ir. Mas eu moro ali do lado do estádio, né, pertinho. Sábado eu vou estar torcendo lá. Com certeza, até agora, é um bom trabalho realizado pelo profissional, né? Isso é indiscutível, né? A gente espera que todo mundo sabe do principal objetivo do clube, que é permanecer, né, na primeira divisão para o próximo ano. Então, acredito que alcançando esse primeiro e principal objetivo, a tendência é que os outros venham no decorrer da competição, né? Então, com certeza, falta de apoio desse torcedor que não vai faltar para o profissional. E quando você vai para o estádio acompanhar um jogo desse, bate aquela saudade ainda? Bate. De ver a torcida, de ver o time ali entrando em campo, jogando, principalmente se tratando de uma Série A, porque você também jogou Série A com a camisa alvinegra, né? Sim. Como eu falei, eu moro ali perto, Caio, e não tem como não passar e não lembrar, né? Os melhores momentos vestindo a camisa do clube foi ali, né? Foi no Castelão, na Arena Vozão hoje, né? No PV, no né? PV, né? Então, assim... Nesse Castelão, só te interrompendo, Erivelto, você não chegou a jogar não, né? Na Arena. Assim, pelo Ceará, não. Não, joguei pelo Horizonte. Jogou pelo Horizonte. Contra o Fortaleza. Pronto. Mas pelo Ceará, não. Então, com certeza, só tem as melhores memórias quando passa ali, estádio cheio, dos títulos que foi conquistado, da torcida, né? Das cobranças também, que faz parte, né? Que a gente não vive só de elogio, de aplauso, mas isso tudo como eu falei, são momentos que estão guardados aí para sempre no meu coração. Só vive de aplausos. Tem os dois lados, né? Você jogar num time grande, jogar num time que tem pressão da torcida. E para um atleta tem que saber dividir isso muito bem, né? Que quando tá dando certo, saber que tem que aproveitar naquele momento, mas sabe que ele vai passar. Sim. E quando o momento também é ruim, saber que aquilo vai passar, não se deixar bater tanto, né? Você viveu esses dois lados, certamente, nos clubes que você passou. Principalmente se tratando do Ceará, que tem uma torcida grande e foi onde você mais jogou. Com certeza, Caio. Eu costumo dizer que a vitória e a derrota, elas andam lado a lado, né? E é muito pouca diferença, né?
Então, o futebol ele é momento, né? Você está ganhando hoje, você é o melhor. Você perde amanhã, você já não presta mais, né? Então, acima de tudo, o atleta ele tem que ter esse entendimento de quem ele é, né? Se o atleta não tiver isso e for pela cabeça de outras pessoas, ele vai se perder, né? É, aprendeu muito em relação a isso daí. Quantos momentos difíceis a gente passou. Quantas vezes o próprio torcedor ia no campo nos cobrar, né? Sim. Antigamente. Mas é aquele, como eu falei, o torcedor ele é emoção, né? Aquele mesmo torcedor que hoje ele tá te xingando, amanhã ele vai estar te aplaudindo, né? Então, isso faz parte do futebol. É importante o profissional, o atleta, ele ter esse entendimento e ter esse equilíbrio, né? Aí entra a questão mental da parte do atleta. Que é importante. Com certeza. É importante. Com certeza. E hoje, então, passou a ser ainda mais importante, acho que muito por conta disso aqui, ó. A internet, né? A rede social. O atleta, se ele estiver passando por um momento difícil como atleta, uma fase ruim, se ele pegar isso aqui, se ele não tiver uma cabeça boa, porque ele vai encontrar um bombardeio, Com né, certeza, Erivelto? Assim, com de certeza. gente lhe xingando, ainda, às vezes até alguém da sua família, no seu perfil, no perfil do clube. Antes isso era mais ali no estádio, né? No treino, não tinha... Era fraco ainda Isso, essa questão da justamente. internet, né? Então, era uma parte boa, porque é bom, mas ao mesmo tempo ruim. é ruim, né? Quando a história de que quando tá dando certo é tudo mil maravilhas, muitos elogios, mas quando tá dando errado e aí vem o bombardeio, você tem que ser forte. Não, com certeza, Caio. É isso que eu te falei, né? Pô, você vem, o time não tá numa fase boa, você sabe que vai ter a cobrança, né? E isso não é somente do torcedor, como você falou, a cobrança às vezes está dentro de casa, né? Uhum. Então, é do vizinho, você vai na padaria, né? Escuta, né? Então, assim, o atleta ele tem que ter esse discernimento, né? Então, claro que o ser humano ele é cheio de ele é movido, né? De ego, né? De vaidades, né? O atleta também quando ele está num momento bom ele gosta de ouvir, né? Claro. Elogios, né? Então, isso faz parte da vida, isso faz parte do contexto, mas, acima de tudo, como eu falei, não é no momento ruim, também nem no momento bom você se perder, né? Você saber quem é, né? Você está centrado em relação as duas situações, né? Brinquei nesse instante aqui, ó. Tem jeito, botei a foto aqui, aí tem jeito de jogador e tal, Erivelto, tá fora de forma. Sempre foi um desejo seu a questão da posição? Era zagueiro ou foi alguém que olhou, não, você tem jeito de zagueiro, vai ter que ir pra zaga, ou queria ser atacante ou goleiro? Como foi? Na verdade, cara, quando eu começo como lateral direito. Olha aí, Né? já não foi zagueiro, Já né? não fui zagueiro. Teve alguém botou cor na sua cabeça. Comecei como lateral direito, aí pela necessidade me jogaram lá para trás, fui lá para zagueiro, até porque também, Caio, a questão assim, até dentro da minha própria trajetória como atleta profissional, o meu próprio tamanho nunca foi eu nunca fui Muito alto? muito alto, né, pelos padrões de zagueiro, né? Então, isso sempre foi uma barreira a ser quebrada, né? Para tu ter uma ideia, isso está muito bem gravado na minha memória, quando eu chego no Ituano, né? No primeiro dia que eu chego com o Jefferson, né? No primeiro dia de Ituano, quando o diretor vê a gente, o diretor fala assim, esse aí que é o zagueiro, né? Falando do tamanho, né? Então, no primeiro dia você já escuta isso, Isso né? foi o técnico? Não, um diretor. Falando do meu tamanho. Então, assim, no primeiro dia você já chega logo com um problema desse, né? Uma barreira a ser quebrada, né? Mas isso não foi... Peguei isso como uma motivação a mais, né? Como eu falei, passei 7 anos no Ituano, né? Conquistei títulos também, tive muitos bons momentos lá. Mas, voltando ao assunto, fui para zagueiro e de lá gostei da posição, né? Também e mantive até o final da minha carreira. Deu certo, se arrepende não, né? Não, nenhum momento. Não arrepende não. É o zagueiro Erivelto aí, rapaz. Jogou muito, viu, Erivelto? Jogou muito. Erivelto, a gente tá chegando aqui no fim, né? Encerrando aqui o nosso papo. Mas você vai deixar seu autógrafo, tá aqui, pode ser? Eita, bora. Na bola aqui do futebol. Faz teu nome, Erivelto. Ixi, aí esse é o momento. Literalmente vai fazer o nome, né? Com certeza, né? Esse Esse é o momento aqui que.
assinatura do Erivelton. Eu sempre gosto de... É muito difícil, é um desafio muito difícil. De lhe perguntar qual autógrafo que tem aí, desses outros nomes. Se você consegue saber de alguém. Deixa eu tentar ver aqui, porque às vezes o atleta ele vai... Não. Jefferson. Jefferson. Você jogou com o Jefferson, né? Jefferson, já vi aqui. E mais? É que o negócio é feio mesmo. Porque o negócio, os nomes aqui, eles É dão uma... doido, né? Eles dão uma rabiscada aqui, viu, Feio, cara? pra escrever Se foi for- com os pés. Se você conseguir falar aqui, fica até... Eu também não sei, não. Eu só sei porque os caras passaram aqui, né? Mas se duvidar, ainda apontando aqui, eu vou errar. Tem uma que acho que o mais fácil é esse aqui, ó. Max Walef. Goleiro. Cadê do Ricardinho aqui? Aonde? Aqui? Aqui, né? Ricardinho Maestro. Dá pra ver. Esse aqui foi o Léo que apagou, que ele começa a pegar a bola e dar embaixadinha aqui, ó. Aí ele acabou... Acho que eu vi um Romário ali. Tem Romário ali? O Não? Romário. Romário. O jogou com você em Jogou. 2012, né? Tanto é que no gol ele que cabeceia a bola. no lance do gol. Ele cabeceia a bola, bate na Raspa trave, aqui e isso, tal. bate no travessão e aí eu venho e faço gol. Verdade. E sofreu o pênalti, né? Foi. Sofreu o pênalti na final. E aí o Felipe Azevedo vai lá e faz o gol. Pois é, um momento legal aí que o Erivelton lembrou, né? Naquele campeonato, tá o título do Ceará. Erivelton, tô aqui pra te desejar, cara, boa sorte, sucesso, ainda mais com a camisa do Ceará, como técnico, né, de futebol feminino. O presente chegou atrasado, mas chegou. Tem um presente aqui pro Erivelton. Tá vendo aí? Rapaz, eu ia perguntar aquela presente, mas eu vi ela sem nada ali, Erivelton. Aí eu disse, fala, será que não tem? O negócio tá quebrando, Obrigado. mas tá não, né? Tá quebrando não. Pelo amor de Deus, começou agora, tá bombando, cara. Eu fiquei com medo agora. Aí eu disse, não, vou ficar na minha, eu pedi só o autógrafo, né? Mas apareceu. É isso aqui, Samira? Também? Tem mais outra coisa que é o resto, Samira? É surpresa, então pronto, deixa ele pra brincar, já que seja uma surpresa que ele não goste, né? Deixa ele pra brincar. Então, como eu tava falando, obrigado, tá? Por ter aceitado o convite. Te agradeço demais e te desejo todo sucesso, seja com o técnico do Ceará, ou se em algum momento da tua carreira tu sair daqui pra pegar um outro desafio, que você seja muito feliz, tá? Cara, eu te agradeço pela oportunidade, tá? Para mim, como eu falei, tanto como atleta, como eu fui, hoje como técnico, só tenho gratidão, né? Gratidão principalmente ao Ceará Sporting Clube, né? Por ter confiado no meu trabalho, né? Ter me dado a oportunidade de estar há 5 anos já diante do feminino. Para mim é uma honra, né? Posso mandar um abraço aqui? Claro! Senão eu sei que eu vou ser cobrado. Mandar um abraço pro departamento do feminino do Ceará, né? Não vou falar nomes porque é muita gente, senão vou acabar esquecendo. Mas um grande abraço, para mim é uma honra, um prazer muito grande trabalhar com cada um deles, né? Tenho certeza que são pessoas que estão engajadas com o propósito, com o objetivo do clube, né? Da gente sempre estar buscando nossos objetivos, né? Então, como eu falei, hoje tem a oportunidade de estar trabalhando com amigos e com certeza o torcedor pode, não tenha dúvidas que o departamento do futebol feminino sempre vai procurar dar o melhor, o máximo, com muito respeito a essa camisa, para estar buscando sempre todos os objetivos, estar honrando, né, a camisa do clube. E obrigado, Caio, tá? Obrigado. Espero que eu possa, se Deus quiser, conquistar muitos objetivos, muitos títulos ainda com a camisa do Ceará, né? Eu acho que deixar um legado aí, né, no clube, né? Então, não só como treinador, como foi atleta, mas acima de tudo como pessoa, né? Eu acho que o mais importante é isso, é o dia a dia, né? Você tratar Os bastidores. justamente, né? Você tratar desde o presidente do clube até a faxineira que trabalha lá no trabalhinho lá escondida da mesma maneira, né? Então, com certeza fui educado dessa maneira e graças a Deus eu procuro tratar as pessoas da melhor maneira possível. Se o Lucas disse assim, cara, manda ele cantar uma música do Mastruz com Leite, eu não vou fazer isso com o Erivelton, não sei isso com ele, não né? diga, nem eu sei, mano. Pois é, eu disse, não vou fazer isso, né? O Lucas que inventou aí, cara. Me complica, Lucas. Cara, os negócios da Erivelton... mas Mastruz com Leite passou, 96 é muito tempo,
Ele cantava, sabia naquela época, que era, né? Pra agradar o homem, É, né? tinha que acompanhar, tinha que acompanhar. Ei, valeu, Heriberto. Desculpa aí as brincadeiras, muito legal te receber aqui. É isso, galera. Foi mais uma edição do FutebolAcast. Então, ó, curte, compartilha e não se esquece de se inscrever no nosso canal. E segue também a gente no Instagram, né? Nossa rede social, nosso perfil, @SomosFutebora. A equipe é boa, as meninas trabalham demais, cara. Então é isso, viu? Segue lá, faz teu nome e obrigado, tá? Valeu, turma. Um abraço. Fala pessoal, tô aqui para agradecer e falar dos nossos patrocinadores. Falar de Cassino Bet, porque Cassino Bet, o maior patrocínio da história do Fortaleza. Água Mineral Serra Grande. A gente é o que a gente bebe. Água Mineral Serra Grande, pura e leve, como a vida deve ser. E sabe onde encontrar o veículo seminovo ideal para você? Na Car Mais Seminovos, onde tem o maior estoque de veículos multimarcas do estado do Ceará. Tudo para construir, reformar e decorar, você já sabe, na Normatel. Reformar ou construir, passa na Normatel, porque com Normatel tem jogo.